Olá, queridos alunos, professor Júlio César para mais um vídeo do nosso conteúdo de trigonometria. Na aula anterior, na nossa primeira aula, nós falamos sobre ângulos e definimos que um ângulo é formado por um par de semirretas com origem num mesmo ponto. Isso acontece aqui, aqui, acontece aqui também, e aqui está meio esquisito, mas nós vamos conversar para ver o que é que está acontecendo nesse primeiro caso, certo? Antes de continuar, vamos só fazer uma consideração que eu não fiz na aula anterior. Só voltando à definição de ângulo, um ângulo é formado por um par de semirretas com origem no mesmo ponto. Este par de semirretas aqui tem um nome, é lado. Tá? Então cada semirreta é um lado do ângulo. O ângulo tem dois lados, nesse caso um lado vermelho e um lado azul. E este ponto aqui, que é o ponto de origem dessas semirretas, o ponto em comum entre as semirretas, é o chamado vértice. Então quando eu falar lado do ângulo, você vai saber que eu estou falando de uma semirreta ou de outra. Quando eu falar vértice do ângulo, você vai saber que eu estou me referindo a este ponto, até porque vértice é um ponto. Tranquilinho? Vamos continuar então. Olha só, nós temos estes 5 casos de ângulos aqui. Esses dois parecem ser iguais, mas só parecem. E fora esses casos, nós podemos ver que os restantes são visivelmente diferentes. Eles são diferentes. E por serem diferentes, eles têm nomes diferentes, eles têm classificações diferentes. E nós vamos buscar entender agora o que é que está acontecendo aqui. Primeira coisa, ângulos são medidos em graus e também em radianos. Radianos mais quando a gente quer falar do arco em si, né, desse desenho que é feito aqui da própria circunferência. Poderíamos até utilizar os dois nomes, só que aí ia ficar uma confusão de grau, de radiano. Então vamos começar no grau, que ele é mais intuitivo, e depois a gente vai tratar com radiano mais pra frente, tá certo? Então vamos começar medindo os nossos ângulos com graus. 0 grau, 1 grau, 2 graus, 3 graus. E onde é que isso vai parar? Primeira coisa, nós sabemos que uma circunferência, uma volta completa, tem 360 graus. Então se você imaginar que isso daqui é um pneu de bicicleta, não é? Uma roda de bicicleta, aqui nós temos o eixo e aqui nós temos aquele pininho onde nós colocamos a bomba de ar para poder encher. O que é que vai acontecer? Você pega a bicicleta, o pininho vai estar nessa posição inicial, e aí se você começa a girar, você anda com a bicicleta para a esquerda, esse pininho vai começar a subir, ó, subindo, 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 chega num ponto que ele bate lá em cima, que é um ponto muito importante, nós vamos ver logo adiante. Só que aí você está andando ainda, então esse pininho vai começar a descer agora. Ele desce, 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 até que chega aqui embaixo, e depois volta a subir, e por fim o que acontece? Ele volta para a mesma posição, para depois continuar girando e tal. Mas quando ele voltar para essa posição, o que aconteceu aqui? Você percebe facilmente que a roda da bicicleta deu uma volta completa. Ou seja, ela desenhou, vamos colocar assim, uma circunferência completa. Partiu desse ponto, imagine que meus dedos fossem o compasso, ou melhor ainda, para que imaginar? Vamos pegar o compasso, olha aqui, ó, simpático como sempre. Você pegou daqui, olha só, deixa eu melhorar aqui só para que vocês possam perceber. Partiu daqui desse ponto, tá lá dando a volta, deixa eu mudar aqui, isso, foi, olha só, desceu, agora volta a subir e voltou para o mesmo ponto. Circunferência completa. Agora, vem comigo. E se eu tivesse parado aqui na metade do caminho? Isso aqui seria um ângulo? Seria um ângulo. E quantos graus ele teria? Aí você se pergunta, pô, mas para saber quantos graus meia volta tem, eu preciso saber quantos graus uma volta completa tem. Porque eu posso te perguntar, e se eu tivesse parado em 1/4 do caminho? Olha só, dividindo em 4 partes. Quantos graus teria? Aí você vai se perguntar da mesma forma. Para saber quanto tem 1/4 de volta, eu tenho que saber quantos graus tem uma volta completa. E uma volta completa, nós sabemos que tem 360 graus. Se uma volta completa tem 360 graus, metade de uma volta, meia volta, tem 180 graus. E 1/4 de volta, ou seja, uma volta dividida em 4 partes,
nos daria 360 graus dividido em 4 partes. Então nós teríamos 90 graus aqui. E uma medida que nós representamos com esse símbolo aqui, ó, esse quadradinho com um pontinho aqui no meio. Por quê? Nós estamos representando um ângulo reto, que é algo muito, muito importante do nosso estudo de trigonometria. Mas vamos chegar lá. Vamos fazer a seguinte observação. Eu dei a volta completa, num primeiro momento. Agora, se eu tivesse dado só meia volta, quantos graus eu teria andado? 180, concorda? Então eu viria daqui, subiria, depois desceria e pararia nesse ponto. 180 graus. O que eu tenho aqui no meio? Eu tenho esse pontinho que eu chamei de O, que por coincidência está em todos esses modelos aqui. E aí o que eu tenho aqui como lados deste ângulo aqui, ó? Eu tenho esta semi-reta, que é que eu deixei pontilhada, e tenho esta daqui. Qual desses modelos que eu tenho aqui que representa essa situação? A origem aqui no meio, um lado aqui, o outro lado aqui, e os dois bem abertinhos. Você percebe muito facilmente que esse daqui não é, porque esse daqui os lados estão relativamente próximos. Esse daqui não é, porque eles estão formando um L, né? Isso que eu estou procurando é mais aberto. Esse daqui está mais abertinho, mas ainda está formando uma espécie de V. Esse daqui é aquele esquisitão. Vixe, está estranho. Será que é ele? Será que é esse primeiro aqui? Acabei esbarrando aqui na câmera. Será que é esse primeiro? Não, acho que não, porque aqui a origem está no meio. E aqui ela está no canto esquerdo. Então só pode ser esse. Vamos arriscar? Eu acho que é. Olha só, a origem aqui no meio, está aqui no meio. Este lado está aqui bem deitadinho na horizontal, aqui também. E aqui também deitadinho na horizontal, e aqui também. Então, este caso aqui de meia volta é este caso. Aqui nós temos, então, 180 graus. 180 graus. Este ângulo aqui, ele é chamado também de ângulo raso. É como se você imaginasse a superfície de um rio. Um rio raso, no caso, né? Para você poder lembrar. Então, é um ângulo raso. Agora, se eu divido essa volta inteira em 4 partes, ou seja, se eu dei apenas 1/4 de volta, eu acabei de sair com a bicicleta, passou um cachorro e tive que frear. O pininho daqui veio parar aqui. Quantos graus será que eu tenho aqui? Se a volta completa dá 360 graus, 1/4 de volta é 360 dividido por 4. 36 por 4 dá 9. Então 360 por 4 vai dar 90. Então aqui nós temos 90 graus. E este caso aqui, você percebe facinho, ó, esse L está aqui. É este caso aqui. Então aqui nós temos 90 graus. Este ângulo também é chamado de ângulo reto. É um ângulo reto. Legal. Agora, vem comigo. Continuando com esse raciocínio, o que você percebe? Este ângulo aqui, por exemplo. Melhor, não vamos pensar nesse daqui não, vamos pensar nesse daqui logo de cara. Este daqui, será que dá pra gente já classificar, já pensar na situação dele? Olha só, aqui nós temos a origem, temos esta semi-reta, este lado aqui do ângulo. E onde é que está o outro lado do ângulo? Ora, se não está aparecendo em nenhum outro lugar, quer dizer que está aqui também. É como se nós tivéssemos uma semi-reta em cima da outra. Se está uma em cima da outra, o que isso quer dizer? Quer dizer que o pininho da bicicleta em relação ao eixo aqui, ó, estava nessa posição inicialmente e continuou nessa posição. Se ele estava aqui e continuou aqui, isso quer dizer que essa bicicleta ela estava encostada na parede e continuou encostada na parede. Ela não se moveu. Se ela não se moveu, a roda não efetuou giro nenhum. Se a roda não efetuou giro nenhum, quantos graus que abriu aqui? Nenhum. A roda não girou. Então quantos graus nós temos? 0. Aqui eu posso até representar passando o vermelho aqui em cima para dizer que é uma sobre a outra. Não sei se aparece muito bem para vocês, mas é só para a gente ter uma ideia. Então aqui, ó, não abriu angulação nenhuma. Então esse grau aqui é 0. 0 grau. Então eu vou colocar aqui eu esqueci da representação, né? A bolinha aqui em cima. Aqui nós temos então 0 grau. E esse ângulo é chamado de nulo. Ângulo nulo. Está anulado. Não tem nada. Certo?
A partir dessa analogia com a roda da bicicleta, nós conseguimos chegar, então, em 3 tipos de ângulo. O ângulo nulo, que é aquele que tem 0 grau, o ângulo reto, que é aquele que tem 90 graus, que é o que nós utilizamos massivamente no estudo de trigonometria, e o ângulo de 180 graus, também chamado de ângulo raso. Só lembrar da superfície do rio aqui, ó. Agora vem comigo, faltam esses dois. Você concorda que este ângulo é o meio termo entre o ângulo nulo e o ângulo reto? Ele não é nulo porque ele tem mais do que 0 grau, só que ele também não é reto porque ele tem menos que 90 graus. E esse daqui, você percebe que ele é o meio termo também entre o ângulo reto e o ângulo raso? Ele não é reto porque ele abriu um pouquinho mais, ele deixou de ser um L e está passando a ser uma espécie de V, ele abriu um pouquinho, só que ele também não é raso porque ele não chega a formar essa superfície do rio aqui, lembra? Então ele está no meio termo. Como que nós vamos classificar isso daqui e como que nós vamos lembrar? Olha só, este ângulo aqui que está entre 0 e 90 graus, mas que não é 0 nem é 90, ele é chamado de ângulo agudo. Ângulo agudo. E este daqui você vai pensar, se esse aqui é agudo, esse aqui é grave. Não, não é bem por aí também, né? Esse aqui é o agudo e esse aqui nós chamamos de obtuso. Ângulo obtuso. Muito interessante. Agora vem comigo, olha só. Se você lembrar que o ângulo de 180 graus é o ângulo raso, porque você vai lembrar do rio, da superfície do rio. Que o ângulo de 90 graus é o ângulo reto, forma esse L, porque é o de 180... Opa, o esquadro caiu. É o ângulo de 180, aquele é bem abertão, pela metade, certo? E se você lembrar que esse daqui é o nulo, porque aqui tem 0 grau, está anulado. Como que você vai lembrar esses dois? Ora, esse daqui, ele está mais fechadinho, ele está mais fininho, ele está mais agudo. É só você lembrar, associar com o som, né? Ele é mais fininho, ele é mais agudo, então esse daqui é o agudo. E para esse tipo de ângulo aqui, o que sobra é o obtuso. Certo, gente? Então é isso daí, são essas as classificações dos ângulos que nós podemos encontrar nos problemas de trigonometria. Nós vamos trabalhar muito, mas muito mesmo, com o ângulo reto, que representa, que é a característica principal de um triângulo retângulo, que é aquele que nós vamos utilizar nos nossos estudos. E vamos trabalhar também com o ângulo agudo. Por quê? Porque é a partir do ângulo agudo que nós trabalhamos as razões trigonométricas, que também são assim, formam parte muito importante desse nosso estudo. Só para finalizar, então, ângulo que tem 0 grau, ângulo nulo. É como se não tivesse nada, é uma semirreta em cima da outra, elas não se movimentaram, lembra? Por isso que eu usei a analogia da roda da bicicleta, para a gente ter essa ideia de giro, tá? Ângulo nulo, 0 grau. Ângulo reto, ele tem 90 graus, ele forma um L, tá? É a volta completa dividido por 4, então é esse pedacinho aqui da pizza, 90 graus. 180 graus é um ângulo raso, você lembra da superfície do rio. Falou em raso, quando você fala em raso, você pode pensar em rio. Então, superfície do rio aqui, ó, 180 graus. Esses dois caras são meio termos, esse meio termo desses dois, e esse daqui é um meio termo entre esses dois. Esse daqui é mais fininho, se ele é mais fininho, ele é mais agudo. E esse daqui é o obtuso. Certo, gente? Obrigado, até a próxima aula. Deem um joinha de vocês aí para ajudar a gente. Se de repente você não gostou de alguma coisa nessa aula, achou que ficou meio estranho, se você pensar em dar um joinha para baixo, por favor, me diga o porquê, o que te desagradou, para a gente poder trabalhar e, claro, melhorar as nossas aulas. Tá certo, gente? Um abraço para vocês e até a próxima aula.